Quando soube que a namorada, que tem centenas de milhões de patrimônio, mais uma vez cancelou uma cooperação de dezenas de milhões para passar o Natal com seu assistente, não chorei nem fiz barulho. Até compreensivamente mandei preparar um jantar à luz de velas para eles. A namorada ficou radiante e voltou para casa embriagada. Sorriso no rosto, segurou meu rosto e me deu um relógio de luxo no valor de 1 milhão. Recebi-o com grande apreço. Em seguida, fui à cozinha aquecer um copo de leite para ela. A namorada me abraçou com alegria. Você é tão atencioso e compreensivo. Nunca vou me separar de você nesta vida. Porém, no dia seguinte, descobri que ela já havia registrado o casamento com o assistente. Depois que descobri, ela me explicou com voz suave. Acho só está usando este documento para lidar com a família. É um casamento falso. Daqui a um mês, garanto que vou me divorciar dele. Vou casar com você, está bem? Não a desmascarei por sua culpa naquele momento, apenas acenei obedientemente. Mas ela não sabe que nunca planejei me casar com ela. Todos os artigos de luxo que ela me deu ao longo dos anos, eu os revendi por dinheiro e, com um amigo, fundei uma nova empresa. Um mês depois, a empresa estará prestes a abrir capital. Nessa altura, serei mais rico que ela. Por que ela pensa que eu aceitaria uma mulher que já foi casada? Fang Yuan, esta é a nossa última rodada de financiamento. Se conseguirmos convencer uma empresa estrangeira a investir, poderemos abrir capital e realizar o sonho de tantos anos. Antes do meu amigo embarcar no avião a trabalho, ligou especialmente para mim. Ao ouvir sua voz animada, ia responder, quando a porta do escritório foi empurrada sem nem bater. Na entrada, a pessoa que chegou tinha uma expressão arrogante. Vice-presidente Fang, o presidente Liu disse que ela tem um compromisso importante de última hora. Você deve cuidar do caso da cooperação com o Sr. Wang. Depois de falar, ela saiu e bateu a porta com força. Chamava-me de vice-presidente. Mas o tom da ordem era pior que o de um funcionário de escalão inferior. Já estou acostumado. Meu amigo, do outro lado, ficou chocado. Fang Yuan, agora qualquer um do lado da Liu Huiyan pode gritar com você? Nunca vi ninguém falar assim com um vice-presidente de empresa. E a Liu Huiyan? Ela sabe disso. Sorria amargamente. Isso foi ordem dela. E, se a própria Liu Huiyan estivesse aqui, a atitude de todos em relação a mim seria ainda pior. Ao ver meu silêncio, meu amigo entendeu a situação. Ele fez uma pausa, suspirou e disse: Fang Yuan, você já devia ter saído de perto dela. Não fique mais aí. Volte. Talvez pensasse que eu ainda insistiria na escolha anterior, sem intenção de continuar insistindo. Mas desta vez eu assenti. Vou resolver os trâmites este mês e voltar. Ao ouvir isso, meu amigo ficou animado. Sério? Que ótimo! Então me avise a hora, e mandarei alguém te buscar. Desliguei o telefone e fui à sala de reuniões. Dizem que é para resolver, mas na verdade é para levar bronca. Nos últimos anos, as vezes que Liu Huiyan atrasou ou cancelou contratos de última hora por causa de Lin Fangsu são incontáveis. Hoje, um parente de Lin Fangsu adoeceu. Liu Huiyan cancelou a negociação marcada há uma semana para confortá-lo. Amanhã, Lin Fangsu tem consulta com o psicólogo. Liu Huiyan cancela novamente o combinado de 15 dias atrás. Esta cooperação tem lucro de milhões. Trabalhei sem dormir. Modifiquei centenas de versões do plano até finalmente convencer a outra parte a nos escolher. Quando íamos assinar o contrato, Liu Huiyan, mais uma vez, agiu por conta própria, cancelou por causa de Lin Fangsu e me deixou lidar com a bagunça. Realmente, assim que entrei na sala de reuniões, o parceiro que esperava 2 horas, com o rosto sombrio, despejou sua raiva em mim com sarcasmo. Como antes, com habilidade e sinceridade profissional, pedi desculpas. Não por causa de Liu Huiyan, mas para fazer contatos. No começo, nunca fiquei triste ou irritado por limpar a bagunça de Liu Huiyan. Até 2 anos atrás, quando empresários que foram traídos ou negligenciados por Liu Huiyan visitaram minha empresa e a do meu amigo, só por me acharem familiar, lembrando-me de como lidava bem com as coisas, escolheram cooperar conosco. A dor da traição amorosa foi gradualmente substituída, e comecei a desviar minha atenção de Liu Huiyan para como lucrar, como expandir minha rede de contatos. Quando o contrato foi assinado e eu estava me despedindo do parceiro, uma notificação apareceu no meu celular. Abri e vi que era Lin Fangsu, que postou no círculo de amigos. Depois de tantos anos no exterior, ainda não me acostumei totalmente. Agradeço a presidente Liu por confiar tanto em mim,
largando o trabalho para passar o Natal comigo, fazendo-me sentir acolhido. Tão feliz, coração. Acompanhava uma selfie dele com Liu Huyan, os dois em frente a uma enorme árvore de Natal, com a mesma faixa de cabeça de chifres de rena, abraçados fazendo o gesto de coração. Era isso que ele chamava de algo mais importante do que assinar um contrato. Meu coração está calmo, talvez já tenha morrido por dentro. Ou talvez porque já aconteceu tantas vezes. Lin Fangsu e Liu Huyan frequentemente tiram fotos íntimas assim, com essas legendas ambíguas. No início, Liu Huyan também achava que era apenas uma interação entre amigos. Tirar algumas fotos não é nada. Por que você é tão mesquinho? Eu reclamava, fazendo birra. Dizia ele que o comportamento deles ultrapassava os limites, mas ele se irritava, achando que minha mente era suja. Depois, quando vi ele e Lin Fangsu tirarem a foto do sangue do veado, não aguentei mais. Histérica. Briguei com ele. Depois de um mês de silêncio, terminei pedindo desculpas a ele. Mais tarde, ele dizia a todos que eu era ciumenta e possessiva demais. No final, ele disse que ia me desensibilizar. Nem explicações dava mais, e descaradamente, nos comentários, interagia com Lin Fangsu. Naquele momento, a postagem no Moments tinha acabado de sair, nem um minuto. Liu Huyan já tinha curtido. Feliz assim está bom. Todos os anos estarei com você. Nos comentários, muitos parabenizavam e diziam que shippavam. Eu estava prestes a desligar a tela, quando uma mensagem apareceu. Abri e vi que era de Liu Huyan. Sem texto, apenas um endereço. Era o jeito dela de me mandar buscá-la. Já a busquei tantas vezes, mas uma ou duas não faz diferença. Dirigi até o destino do navegador. No apartamento, conforme o endereço de Liu Huyan, bati na porta. Na segunda batida, a porta se abriu. Liu Huyan estava ali, na entrada. Com o cabelo levemente bagunçado, e a roupa, normalmente lisa, tinha algumas dobras. Ele fez SHHH, um gesto para eu não falar, e tirou os sapatos para entrar. Fala baixo, disse ele, e depois voltou na ponta dos pés. Foi então que notei, Lin Fangsu estava dormindo no sofá da sala. Então aquela era a casa de Lin Fangsu. Fiquei na porta, vendo Liu Huyan cobri-lo cuidadosamente com um cobertor. A luz era fraca, mas ainda assim vi o olhar de Liu Huyan, doce e cheio de amor. Era um olhar que eu nunca tinha visto antes. Então ele sabia como amar alguém. Mas eu, com dificuldade, tinha engolido aquilo. Vou sair. Bebi demais, não aguentei em casa e caí no chão frio. Ele claramente viu, mas fingiu que não. O que está esperando? Faça um chá para a ressaca e aproveite para limpar isso aqui. Liu Huyan franziu levemente a testa, apontando para o chão bagunçado. Depois de tanto tempo juntos, antes que eu pudesse recusar, meu corpo já tinha respondido primeiro. Entrei na cozinha e suspirei. Um pouco resignado. No começo, minha família era pobre, nem dinheiro para estudar eu tinha. No momento mais difícil, foi Liu Huyan quem me ajudou incondicionalmente. Depois, ele sofreu por amor. E, bêbado, acabou se envolvendo comigo. Foi como ganhar na loteria. Atordoado, me tornei o namorado de Liu Huyan. Ele é lindo e excelente, com muitos pretendentes ricos ao redor. Eu sei que sou inferior e não sou digno dele. Por isso, todos esses anos juntos, sempre obedeci a ele cegamente. Quando trouxe o chá para a ressaca da cozinha, Lin Fangsu já tinha acordado. Ao me ver, Lin Fangsu me olhou com desafio, mas disse com um sorriso: Irmão Fang Yuan, você também veio? E ainda fez chá para a ressaca. Que vergonha, isso é muito barulho por nada. Antes que eu pudesse falar, Liu Huyan já tinha pego o chá e disse, sorrindo, não precisa se preocupar. Ele veio me buscar. Presidente Liu, enquanto eu dormia, meu braço adormeceu. Está um pouco dormente agora. Você poderia massagear para mim? Enquanto falava, ele olhou propositalmente para mim, com um desafio ainda maior no olhar. Quando vi Liu Huyan pegar a colher, já sabia a escolha dele. Cansei de ver aquela intimidade. Levantei e saí, descendo as escadas. Minutos depois, Liu Huyan desceu e entrou no carro. Ele beliscou meu rosto e sorriu com os olhos em arco. Com ciúmes de novo. Fang Yuan, por que você é tão ciumento? Fang Shu viveu tantos anos no exterior e voltou há pouco tempo. Ele não está acostumado. Eu só estou sendo amigo. Já não te expliquei antes? A mãe dele e a minha são amigas. Estou apenas cumprindo um pedido. Quando se aproximou, senti que, além do leve cheiro de álcool, havia também a fragrância exclusiva de Fang Shu. Sem fazer alarde, me esquivei.
Sorriu olhando para ele. Não estou zangado. O que você fez está certo. É algo que deve ser bem cuidado. Talvez por ver minha reação calma, Liu Huyan realmente achou que eu não estava zangado. Ele não disse mais nada. Sorrindo, trouxe uma caixa de presente para mim. Tadan, olha, um presente para você. Abra rápido e veja. Gostou? Antes, Liu Huyan raramente me dava presentes, até a primeira vez que fiquei zangado. Ela talvez percebeu que eu também tenho temperamento. Então amoleceu e me disse. Se eu for obediente, ela me daria um presente, como se estivesse treinando um cachorro. Rosnar e proteger a comida, dar uma paulada, ser obediente e fazer manha. Recompensa com um osso. Não disse nada, aceitei como antes. Abri e vi que era um perfume masculino de grife, aquele que Lin Fangsu costumava usar. Olhei com cuidado no bico do spray, havia alguns arranhões superficiais. Claramente era um frasco já aberto e usado. Então Liu Huyan até me deu um presente assim. Eu ri com sarcasmo e virei a cabeça. Vi que Liu Huyan já estava sentada no banco do carona, descansando de olhos fechados. Não disse nada. Guardei o perfume, liguei o carro e voltei para casa. Ao chegar em casa, Liu Huyan foi tomar banho no banheiro. Por hábito, fui para a cozinha, como de costume. Aqueci um copo de leite e coloquei na mesa. Liu Huyan saiu do banheiro, pegou o copo distraidamente. Tomou um gole e disse, este leite está com um gosto estranho. Eu não entendi. Chegou hoje de manhã, e é a marca que você sempre bebe. Preocupado se o fabricante estaria usando leite estragado, instintivamente me preparei para. Ela veio até mim, deu um beijo nos meus lábios, lambeu os lábios. Sorriu me olhando, fingindo um lampejo de entendimento. Ah, é que estava faltando seu sabor doce. Ela piscava os olhos, os cílios longos e ondulados tremiam, lindos e vivos. Percebi que ela estava brincando comigo. Em outras ocasiões, eu provavelmente a abraçaria na sequência. E então seria empurrado por ela rindo, participando desse jogo chato de pega-pega. Mas desta vez, apenas limpei os lábios que ela tocou e fui para o quarto. Boa noite. No momento em que fechei a porta, vi Liu Huyan parada, atônita. Seu olhar parecia surpreso. Não liguei para ela. Depois de voltar ao quarto, coloquei o perfume usado que Liu Huyan me deu à venda online por um preço baixo. Nos últimos anos, todos os presentes de luxo que Liu Huyan me deu foram todos revendidos por mim, porque o preço era justo e os produtos eram genuínos. Minha reputação como vendedor era surpreendentemente alta, com muitos seguidores. Desta vez, marquei especificamente como perfume usado, mas mesmo assim, um segundo após ser listado, já foi comprado rapidamente. Na verdade, antes eu também não queria vender as coisas que Liu Huyan me dava. Eu até comprei um cofre e guardei cada presente bem arrumado lá dentro. Certa vez, por causa de um erro no trabalho de Lin Fangsu, falei algumas palavras sobre ele. Ele ficou chateado e fez greve de fome. Para apaziguá-lo, Liu Huyan congelou meu cartão bancário por um mês. Fiquei doente com febre alta. Quando não pude nem comprar um antitérmico de R$ 2 por comprimido, foi que entendi como o dinheiro é importante. E também entendi como é importante deixar Liu Huyan e ser independente. Vendi todos os presentes que Liu Huyan me deu. Comecei a economizar dinheiro, estudei investimentos como um louco. Felizmente, o esforço não foi em vão. Com a persistência minha e do meu amigo dia e noite, e a sorte de estar na onda do momento, minha empresa prosperou. Meu patrimônio superou as expectativas. Certa manhã, recebi uma ligação do meu amigo, que alegremente me disse: o financiamento foi muito suave. Depois de analisar os relatórios financeiros da empresa, vários fundos estrangeiros concordaram em investir. Há pouco ele já submeteu a auditoria de IPO. O tempo de revisão é de um mês. Daqui a um mês, nossa empresa poderá abrir capital. Fang Yuan, todo o nosso esforço desses anos não foi em vão. Nosso objetivo está prestes a ser alcançado. Meu amigo estava emocionado. Eu estava mais emocionado que ele. Mas tentei me manter calmo. Quanto mais alto se está, maior a responsabilidade. A abertura de capital não é o fim, mas o começo. Meu amigo deu um pesado. Fang Yuan, estou esperando você. Volte logo. Depois de desligar, olhei para os relatórios financeiros da minha empresa com meu amigo, que mostravam uma trajetória ascendente. E para o pedido de IPO pendente de revisão, peguei um marcador e, no calendário, em um mês depois, desenhei levemente um círculo. Um mês depois é a data do financiamento e IPO da empresa.
E também é a data em que vou deixar Liu Huiyan definitivamente. A abertura de capital não é o fim da empresa, mas foi o fim do meu relacionamento com Liu Huiyan. Pensando nisso, eu estava prestes a arrumar as coisas e sair para a empresa. De repente, a porta do quarto foi aberta e Liu Huiyan entrou com a testa franzida. Fang Yuan, com quem você está falando no telefone? Que IPO? Vendo Liu Huiyan, fiquei surpreso. Não esperava que ela acordasse tão cedo hoje. Normalmente, depois de beber com Lin Fangsu na noite anterior, ela ainda estaria dormindo a essa hora. Nada não, era um colega de trabalho, nos incentivando mutuamente. Para a empresa abrir capital logo. Respondi com indiferença, e Liu Huiyan não suspeitou. Ela bufou levemente, sem pensar muito, por causa de sua preferência por Lin Fangsu. Já não havia colegas que ligassem para conversar comigo. Liu Huiyan continuou. Eu sei que você se dedica à empresa, mas fazer a empresa abrir capital não é só falar, tem que agir. Ouvi dizer que você conseguiu fechar o contrato de ontem. Já que é assim, deixe o Fangsu cuidar disso. Afinal, neste projeto, acredito que você não queira roubar o mérito dele, não é? Ao ouvir isso, entendi a intenção de Liu Huiyan. Embora já estivesse acostumado com sua preferência por Lin Fangsu, ao ouvir as palavras de Liu Huiyan, não consegui evitar um sorriso amargo de raiva. O projeto foi inicialmente proposto por Lin Fangsu, mas na hora de negociar a parceria, ele quase estragou tudo por causa de um plano inadequado. Não suportei ver um projeto tão bom se perder, e passei 6 meses tentando consertar. Agora, com um simples movimento dos lábios, Liu Huiyan diz que estou roubando mérito. Como antes. Liu Huiyan nem me deu chance de recusar, e disse, de agora em diante, entregue o plano do projeto. E os materiais para o Fangsu. Lembre-se de não pular nada, senão vou achar que você está com ciúmes do colega. E vou descontar do seu salário. Liu Huiyan falou em tom de brincadeira, mas eu sabia que não era uma piada. Sempre que Lin Fangsu estragava o trabalho, Liu Huiyan dava um jeito de colocar a culpa em mim. Me criticava e descontava meu salário para dar o exemplo. No começo, embora ficasse triste, também acreditava que Liu Huiyan tinha suas razões para agir assim. Ela também me dizia que as críticas eram para meu bem, e que descontar meu salário não era nada, já que a empresa seria nossa no futuro. Mas depois percebi que ela só queria proteger Lin Fangsu. Senti arrependimento e tristeza. Quando me formei como mestre em uma universidade de renome, recebi ofertas de alto salário de quase 10 empresas estrangeiras. Se tivesse entrado em qualquer uma delas, meu futuro seria brilhante. Mas por causa de uma palavra de Liu Huiyan, comecei a trabalhar na empresa dela com um salário baixo de 4.000. Depois de mais de 10 anos na empresa, meu salário só aumentou 500. Enquanto Lin Fangsu, que voltou do exterior sem sequer ter se formado na faculdade, entrou com um salário anual de 600.000. E ainda ganhou ações da empresa. Não pude evitar um sorriso de sarcasmo por dentro, mas não disse nada. Já que vou embora de qualquer jeito, para que perder tempo com palavras? Liu Huiyan viu que eu não me opus, e virou as costas para sair, indiferente. Mas quando chegou à porta, voltou, olhando para o círculo vermelho que eu tinha acabado de marcar no calendário. O que é isso? Tem algum compromisso especial neste dia? Eu estava prestes a dar uma desculpa, quando o telefone no bolso de Liu Huiyan tocou. Ela tirou o celular e na tela apareceu o nome Fangsu. Vendo o identificador de chamadas, Liu Huiyan esboçou um sorriso e, com certeza, esqueceu imediatamente a pergunta que tinha feito. Depois de sair do quarto, não demorou muito. Eu estava em pé na janela e vi o carro do Fangsu estacionado lá embaixo. Alguns minutos depois, Liu Huiyan entrou no carro sorrindo. Eu também fui de carro para a empresa. Quando cheguei, imprimi o pedido de demissão que havia preparado há muito tempo. Antes, pensei em sair só depois de um tempo, porque queria terminar o que comecei. Acompanhar este projeto até o fim. Mas agora, Liu Huiyan quer que eu até passe o projeto adiante. Então não faz mais sentido eu ficar. Irmão Fang Yuan, vim pegar os materiais. Ei, cadê os materiais? Já faz tanto tempo. Os materiais do projeto do diretor Wang. Você ainda não preparou? Enquanto eu organizava os materiais, Lin Fangsu se aproximou. Estou procurando ainda. Irmão Fang Yuan, não é que eu esteja te apressando, mas este projeto é urgente. Você está perdendo tempo assim, e se não der conta? Suas palavras me fizeram rir. Você fica jogando na empresa todos os dias, sai para beber durante o expediente, e não se preocupa em não conseguir terminar? Agora, com a simples transferência de trabalho,
você fica apressado. Está com pressa? Então organize você mesmo. Dito isso, retirei o pendrive e joguei diretamente na frente dele. Lin Fansu disse: Irmão Fang Yuan, assim não tem graça. Outros colegas ouviram o barulho e se aproximaram. Talvez o barulho fosse grande demais, e Liu Huyan, não sei quando, também se aproximou. Como assim? Ele claramente não sabe da situação, mas já agiu com uma ameaça velada. Em seguida, ficou ao lado de Lin Fansu, parecendo apoiá-lo, até que viu Liu Huyan. No olhar de Lin Fansu para mim, passou um lampejo de arrogância, mas quando ele olhou para Liu Huyan, seus olhos imediatamente ficaram vermelhos. Que atuação impecável! Ele não deveria estar aqui, mas sim no tapete vermelho de Cannes recebendo o prêmio de melhor ator. Pensei comigo mesmo, com desdém. Lin Fansu, com ar de injustiçado, disse: Não é nada sério. Diretora Liu, se você me der este projeto, não é estranho que o irmão Fang Yuan fique chateado. Diretora Liu, talvez seja melhor você dar este projeto para o irmão Fang Yuan. Afinal, ele também tem méritos. Com poucas palavras, ele facilmente distorceu os fatos. O olhar de Liu Huyan ficou sombrio. Fang Yuan, o que há de errado com você? Não combinamos tudo antes? Você, um homem, disputando méritos por um projeto pequeno, não tem vergonha. Além disso, o parceiro valoriza a reputação da empresa. Você conseguiu o projeto não porque é capaz, mas porque eles reconhecem nossa marca. Como sempre, alguns dos presentes, ao ouvir as palavras de Liu Huyan, concordaram sem hesitar, e alinharam-se a Lin Fansu. Outros tentaram apaziguar: Irmão Yuan, vou ser justo. O irmão Shu esteve muito ocupado ultimamente, realmente não teve tempo para este projeto. Mas o que você fez não foi muito correto. Eu sei que você quer conquistar méritos, quer se destacar diante da diretora Liu. Mas não pode usar esses meios. Também não pode se aproveitar de ser o namorado da diretora Liu para intimidar uma pessoa honesta assim. Fiquei parado, mesmo já acostumado. Não pude evitar um aperto no coração. Eles foram todos contratados por mim pessoalmente, foram meus aprendizes. Aqueles que antes falavam por mim já foram forçados a sair por Lin Fansu e Liu Huyan. Só restaram esses interesseiros e os que estão do lado dele. Eu sabia que não me ajudariam. Mas não imaginava que, para agradar Liu Huyan, mentiriam descaradamente. Agora, Lin Fansu, satisfeito, curvou levemente os lábios. Liu Huyan, de olhos arregalados, me olhava irritada. Viu, Fang Yuan? Os olhos de todos são claros. Diretora Liu, acalme-se. Lin Fansu, em tom de consolo, deu leves tapinhas nas costas de Liu Huyan. Chega, eu queria resolver isso de forma simples, não esperava que fosse causar tanto alvoroço. Sinto muito por te colocar numa situação difícil. Sei que, como gestora, você não quer ver isso entre a equipe. Lin Fansu olhou para mim. Que tal assim, irmão Fang Yuan? Este projeto vamos fazer juntos, cada um fica responsável por metade. Liu Huyan disse. Isso não seria injusto para você? Sei que seus méritos são maiores. Lin Fansu apressou-se em dizer. Dividir suas preocupações, servir a empresa. Como isso pode ser injusto? Sei que o irmão Fang Yuan também quer o melhor para a empresa. Os dois agiam em sintonia, e os colegas ao redor ocasionalmente concordavam. Eu observava aquela farsa absurda e sentia vontade de rir. Lin Fansu falava bonito, cada um fica com metade, mas no final tudo se tornaria minha responsabilidade total. Como não falei nada, Liu Huyan achou que eu concordava com Lin Fansu. Seu tom era como antes. Você pode ficar responsável, mas não precisa atrasar. Então, fui até Liu Huyan. O projeto não tem mais nada a ver comigo. Não vou mais me envolver. Peço demissão. Vou dar espaço a ele. Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou atônita. Os outros, que esperavam ver o drama, também pareciam não esperar que eu agisse assim. Todos ficaram paralisados. Liu Huyan, com o rosto vermelho de raiva, rasgou meu pedido de demissão e jogou no lixo. Só porque falei algumas palavras, você pede demissão. Não vou aceitar. Em seguida, ela me puxou para o lado e baixou o tom. Você não pode aprender com Fang Shu? Ser mais generoso como ele? Ele pensa no bem da empresa. Nunca tem interesses pessoais. Mas você, como meu namorado, deveria pensar mais em mim. Mas fica com ciúmes e faz escândalo como uma megera. Achei graça. Mas por um momento não soube por onde começar a rir. Por fim, eu disse. Acabei de te informar, não estou pedindo sua permissão.
Entregarei outro pedido de demissão mais tarde. Dito isso, virei-me e saí. Vendo que eu estava irredutível desta vez, Liu Huyan franziu a testa. Furiosa, Fang Yuan, não pense que pode fazer o que quiser só por causa da nossa relação. Se continuar com isso, vou cortar seus cartões imediatamente. Parei. Enquanto ela olhava com confiança crescente, retirei um a um todos os cartões adicionais que ela me dera. Joguei-os a seus pés. À vontade. E então saí pela porta da empresa. Liu Huyan gritou meu nome com uma voz aguda e irritada atrás de mim, mas não parei mais. Ao sair do portão da empresa, vi aquele carro preto estacionado na vaga. Era o presente surpresa que Liu Huyan me deu no meu aniversário, quando eu tinha acabado de chegar à empresa dela e fechado o primeiro projeto. Mas alguém disse que isso poderia criar um caráter mimado e extravagante em mim. Então, eu só paguei a entrada, e o resto fica por sua conta, disse Liu Huyan, rindo. Ainda assim, eu era muito grato. E naquele momento, aquele carro, gasto pelo tempo e sem brilho, estava estacionado ao lado de outro carro novo. Aquele carro novo era o que Liu Huyan tinha dado a Lin Fansu há pouco tempo, pago à vista. A carroceria ainda tinha adesivos cuidadosamente colados do anime favorito dele. Também foi há pouco tempo. Todos os momentos em que pensei que Liu Huyan me amava foram transformados em piadas ridículas pela preferência dela por Lin Fansu. Tarde da noite, como de costume, eu estava lidando com o trabalho da empresa de um amigo. Quando estava prestes a me deitar, recebi uma ligação de um número desconhecido. É o Sr. Fang? Sua namorada, Liu Huyan, bebeu até cair e adormeceu na nossa loja. Pode vir buscá-la? Fiquei um pouco confuso. Ela está sozinha? Ela raramente fica bêbada. E muito menos bebe sozinha fora. Ela está bêbada? E o Lin Fansu? A pessoa hesitou por 2 segundos e disse, sim, sozinha. Eu queria perguntar mais algumas coisas. Mas a pessoa desligou primeiro. Embora estivesse desconfiado, fiquei preocupado que algo realmente tivesse acontecido com ela. Pensei um pouco, perguntei o endereço e fui de carro para lá. Ao encontrar o camarote que a pessoa mencionou, assim que empurrei a porta e entrei, o camarote explodiu em gargalhadas. Foi então que vi Liu Huyan sentada no meio do sofá, completamente sóbria. Sem nenhuma aparência de quem estava bêbada. Ao redor dela estavam seus amigos empresariais próximos. Ao lado dela estava Lin Fansu, com o braço levemente em volta da cintura dela. Diretora Liu, não falei? O irmão Fang Yuan não consegue te largar. Estou certo? Foi então que entendi. Tinha sido enganado. Os outros amigos também caíram na gargalhada. Não é mesmo? Fang Yuan é o cachorro fiel que Huyan mantém por perto. Da última vez, Huyan mentiu que ia esquiar. E houve uma avalanche. Fang Yuan ficou tão desesperado lá fora que chorou. Com aquele frio todo. Todos os dias, como um louco, queria ir te encontrar. Se não fosse Huyan ligar. Acho que ele teria. Huyan mentiu que precisava de sangue. E Fang Yuan, sem hesitar, mandou o médico tirar 600 mililitros. Quase. Eu ouvi aquelas pessoas contarem como se fosse uma piada. Todas as coisas que fiz por Liu Huyan no passado. A raiva inicial. A tristeza, naquele momento, simplesmente desapareceram. Em vez disso, veio uma calma serena. Não fui eu quem errou. Quem deveria se sentir envergonhado não sou eu. Liu Huyan sempre deixava os outros zombarem, mas naquele momento, talvez por achar minha reação calma demais, um lampejo de raiva apareceu em seus olhos. Raramente, ela mandou os outros pararem. Os amigos, que queriam me ver passar vergonha, ao me verem impassível, talvez tenham achado sem graça. E pararam de falar. Liu Huyan se levantou de repente e veio até mim. Fang Yuan, o que você fez na empresa hoje me deixou muito irritada. Mas, considerando que você se importa comigo, amanhã você se desculpa comigo e com Lin Fansu na frente de todos. E podemos esquecer isso. Isso significava fazer as pazes comigo. Eu já convivia com Liu Huyan há mais de 18 anos. Mais da metade da minha vida atual. Depois que ficamos juntos. Levei esse relacionamento a sério, me dediquei incondicionalmente. Mas Liu Huyan só testava minha lealdade. Ao descobrir que eu ainda a amava, ela se dignou a baixar a cabeça primeiro, restaurando a falsa felicidade de antes. Ela se divertia com isso, mas eu já estava cansado. Eu ia falar, quando Lin Fansu se aproximou dela e disse em voz baixa. Diretora Liu, não sou do tipo que fofoca, mas acho que preciso dizer uma coisa. O irmão Fang Yuan está com você há tantos anos. Ele já deveria conhecer seu temperamento e saber o que fazer. E o que não fazer.
Mas até hoje ele ainda age por impulso assim, te causando constrangimento. Como namorado, os outros diriam que ele é mesquinho, emocionalmente instável. Como funcionário, é insubordinado e arrogante. Em qualquer outra empresa, já teria sido demitido. Acho que mesmo que o irmão Fang Yuan peça desculpas, provavelmente é só para te acalmar por enquanto. Não significa que ele realmente sabe que errou. Acho que, já que vamos punir, deveria ser um castigo que toque a alma dele. Afinal, punir não é o objetivo, é só um meio. Presidente Liu, que tal a senhora sair primeiro? Vamos resolver isso à moda masculina, conversar com o irmão Fang Yuan. Liu Huiyan pensou um pouco, concordou balançando a cabeça e então saiu do camarote. Olhei para as costas de Liu Huiyan enquanto ela obedecia e se afastava, sentindo meu corpo todo gelado. Olhando para o olhar malicioso de Lin Fangsu, ainda não havia entendido o que significavam suas palavras. Mãos e pés foram agarrados por trás pelos amigos de Liu Huiyan, empurrando minha cabeça para baixo. Pressionaram metade do meu rosto contra a mesa. Larguem! O que estão fazendo? Gritei furioso. Lin Fangsu pegou uma garrafa de bebida e começou a derramar na minha boca, rindo enquanto fazia isso. Nada demais, só um homem bebendo um pouco de álcool. O líquido ardente descia como água. Descia pela garganta, o esôfago e o estômago queimavam como fogo. Forcei para me libertar. Mas mãos e pés estavam presos, impossível escapar. Lin Fangsu terminou de despejar 2 garrafas. Ele deu tapinhas no meu rosto. Fang Yuan, estou fazendo isso para o seu bem, para que aprenda a lição. Da próxima vez, não seja impulsivo. Não consegui mais me controlar, não sei de onde tirei força. Eu vi os olhos de Lin Fangsu, Liu Huiyan. Apenas por um grito de dor de Lin Fangsu, ela entrou correndo apressadamente, sem nem mesmo olhar para mim. Ela foi rapidamente para o lado de Lin Fangsu. Fangsu, como você está? Lin Fangsu não respondeu. Ele estava caído contra a parede de olhos fechados, claramente fingindo desmaio, mas Liu Huiyan não percebeu. Ela chamou aqueles amigos, e com muito esforço, ajudaram Lin Fangsu a sair. Levarão-no ao hospital. Antes de sair, Liu Huiyan me lançou um olhar furioso. Fang Yuan, se algo acontecer ao Fangsu, não te perdoarei. Depois das 2 garrafas de baijiu que engoli, senti meu estômago queimando. Meu corpo, porém, estava esfriando lentamente. Leve-me ao hospital, minha garganta estava seca. Não consegui falar, estendi a mão para agarrá-la. Liu Huiyan me deu um olhar de desprezo. Sem olhar para trás, ela saiu rápido de salto alto. No fim, lutei sozinho. Com as últimas forças, liguei para a ambulância. Fui levado ao hospital para lavagem estomacal. Quando acordei, já era noite do dia seguinte. Acordei durante a ronda do médico. Ele disse: rapaz, como você bebeu tanto ontem? Ainda bem que chegou a tempo. Acho que você teria morrido. Não tinha seu celular. Liguei várias vezes para sua namorada, mas ela não atendeu. Você tem contato de outros familiares? Preciso dar algumas instruções pós-tratamento. Balancei a cabeça. Não tenho familiares. Pode me dizer diretamente. Meus amigos ainda estão no exterior, não voltaram. Não quero atrapalhar assuntos importantes por essas pequenas coisas. Ao ouvir isso, o médico me olhou com compaixão. Mas não disse mais nada, escreveu as instruções e repetiu várias vezes. Saiu depois de confirmar que eu lembrava. Minutos depois, ouvi ela falando baixo com outro médico. As pessoas são bem diferentes. Aquele rapaz no quarto ao lado, só caiu uma vez. Ontem à noite, 7 ou 8 pessoas o trouxeram com grande alarde. A namorada, preocupada, ficou ao lado sem dormir, cuidando dele por um dia e uma noite. Fizeram vários exames. Já este aqui, quase morreu. Não tem ninguém para cuidar dele, ele mesmo ligou para a emergência. No futuro, ao escolher namorada ou esposa, é preciso ter cuidado. Olhei para o teto branco ofuscante, não sei se era ilusão ou não. Também ouvi risadas e conversas alegres de Liu Huiyan e Lin Fangsu vindas do quarto ao lado. Presidente Liu. Minha cabeça ainda está tonta. O que fazer? Terá sequelas. Não quero mais exames de máquina. Quero que você me examine. Como faz? Que mal tem um beijo assim? Se o irmão Fang Yuan não aguentar ver a gente se beijando, então quando ver que já registramos nosso casamento, vai ficar louco de raiva. No dia da alta, enquanto ouvia os doces murmúrios dos dois, organizei calmamente minhas coisas e voltei para a casa que um dia foi minha e de Liu Huiyan.
No canto mais fundo do armário do vestiário, vi uma capa vermelha com uma foto dos dois sorrindo felizes. A certidão de casamento com os nomes deles. Coloquei-a de volta calmamente, peguei minhas poucas roupas. Coloquei na mala e saí como se fosse uma viagem de negócios comum. Só que desta vez, tirei a chave de casa e a deixei em cima da mesa de centro. A partir de então, montanhas e rios não se encontram mais. Eu e Liu Huyan nunca mais nos veremos. Lin Fangsu fez todos os exames no hospital. Depois de confirmar que estava tudo bem, Liu Huyan o levou para casa. Ela enviou uma mensagem para Fang Yuan, pedindo para ele buscá-los. Mas ela, que sempre respondia instantaneamente, demorou a responder. Achou estranho. Liu Huyan ligou para ele várias vezes, mas todas as chamadas caíram na caixa postal. Enquanto ficava irritada, também sentia certa confusão. Ele não respondia às mensagens nem atendia às ligações. O que Fang Yuan está tramando? Lin Fangsu disse. Ouvi de colegas que o irmão Fang Yuan parece estar faltando ao trabalho há um tempo. Será que aconteceu algo? Ao ouvir isso, Liu Huyan lembrou que, de fato, não via Fang Yuan há algum tempo. Uns dias antes, ela havia pedido que Fang Yuan fosse ao hospital se desculpar, mas ele nunca respondeu. Ele realmente está criando asas. No início, ela achou que Fang Yuan tinha se acalmado. Mas, sem esperar, ele voltou a ter aquele gênio ruim de antes, machucando-a tanto. O que poderia acontecer com ela? Liu Huyan disse, um pouco irritada. Além disso, quem falta ao trabalho paga o dobro. Deixe-a de lado. Vou levar você para casa primeiro. Lin Fangsu hesitou. Presidente Liu, meus pais viram nossa certidão de casamento. E não acreditaram muito. Disseram que virão nos visitar em alguns dias. Se nos virem morando separados, podem desconfiar ainda mais. Se descobrirem que não somos realmente marido e mulher, vou ter que voltar com eles para herdar os bens da família. Mas minha casa não comporta duas pessoas. Que tal, por enquanto, pedimos ao irmão Fang Yuan para ceder? Fico um tempo aí na sua casa. Não vai ser por muito. Até que meus pais deixem de desconfiar. Eu me mudo imediatamente. Liu Huyan ficou hesitante e disse. Lin Fangsu suspirou e, compreensivamente, falou, se for realmente difícil, então deixa pra lá. Afinal, são só alguns dias. O problema é convencer Fang Yuan a aceitar. Em outras ocasiões, ela talvez não se preocupasse. Mas ultimamente Fang Yuan estava muito rebelde, ainda mais irritadiço que antes. Logo, Liu Huyan pensou em dar a Fang Yuan uma viagem de trabalho, para que ele ficasse longe por um tempo. Com isso em mente, Liu Huyan enviou outra mensagem a Fang Yuan. Pare de fazer birra. Vou te dar um projeto melhor. Se você conseguir concluí-lo, quando voltar, faremos o casamento. Naturalmente, a mensagem não teve resposta, mas Liu Huyan não se apressou. Fang Yuan sempre sonhou em se casar com ela. Já tinha pedido ela em casamento umas 7 ou 8 vezes. Dessa vez, ao ver a mensagem, com certeza ele se interessaria e aceitaria. Pensando assim, Liu Huyan levou Lin Fangsu para casa. No entanto, assim que entraram, ela viu, em cima da mesa de centro, o chaveiro que pertencia a Fang Yuan e franziu a testa. Fang Yuan era cuidadoso e nunca esquecia as chaves ao sair. O que teria acontecido dessa vez? Será que ele estava escondido em casa? Liu Huyan chamou pelo nome de Fang Yuan enquanto subia as escadas. Como não houve resposta, ela verificou vários cômodos. Por fim, ao entrar no closet, percebeu, com aguçada intuição, que a mala de Fang Yuan havia sumido. Naquele momento, como se tivesse tido um pressentimento, Liu Huyan correu até o guarda-roupa e abriu a porta. No canto, a certidão de casamento ainda estava no lugar, mas sobre ela havia mais um objeto, o anel de aliança feito sob medida que ela e Fang Yuan haviam usado desde que ficaram juntos. Desde que ele o colocou, tirando na hora de dormir, ela nunca viu Fang Yuan sem ele. Como se tivesse entendido algo, o coração de Liu Huyan deu um pulo. Rapidamente, ela se acalmou. Não é possível. Fang Yuan me ama tanto. Capaz até de morrer por mim. É só um documento. Como ele poderia me deixar por causa de uma coisa tão pequena? Liu Huyan ficou completamente confusa. Ou então, não é por causa da certidão de casamento. Então, por quê? Pensou intensamente. Até que se lembrou daquela noite no camarote do bar. Desde aquela noite, ela parecia não ter visto Fang Yuan novamente. O que teria acontecido depois que ela foi embora? Enquanto refletia, vendo que Liu Huyan demorava para descer, Lin Fangsu subiu para checar e abriu a porta, entrando. Liu Huyan ficou surpresa por um instante,
caminhando rapidamente, perguntou, Fansu, naquela noite no bar. O que vocês fizeram com Fang Yuan? Lin Fansu hesitou, seus olhos escuros se moveram. E respondeu, nada demais. Só fizemos o irmão Fang Yuan tomar uns copos, mas ele achou que estávamos humilhando ele e partiu para a briga. Foram só alguns copos. Liu Huyan insistiu, só isso. Sim, disse Lin Fansu, olhando para o anel na mão de Liu Huyan. Reconheceu imediatamente que era o anel que Fang Yuan sempre usava. Vendo a certidão de casamento ao lado, imaginou o que estava acontecendo. Mas ainda assim fingiu dúvida. O que foi? Aconteceu algo com o irmão Fang Yuan. Liu Huyan balançou a cabeça e compartilhou suas suspeitas. Talvez não seja o caso. Pode ser que o irmão Fang Yuan, ao trocar de roupa, tenha deixado o anel cair sem querer. Ou talvez o irmão Fang Yuan não queira usar algo do Lin Fansu. Liu Huyan não acreditava nisso. 402 Uma pessoa comum que perdesse um anel ainda o procuraria, ainda mais Fang Yuan, que valoriza tanto este anel. 403 Não é só o anel. Tudo que ele deu para Fang Yuan, ele guarda bem. 404 Ele até comprou um cofre especial. Mesmo que Fang Yuan realmente não quisesse usar, não o jogaria descuidadamente aqui. 405 Liu Huyan sabia que não adiantava falar essas coisas com Lin Fansu, e também não queria mais continuar. Lin Fansu riu. 406 Isso também é uma coisa boa. O irmão Fang Yuan não está nestes dias. É perfeito para eu me mudar. 407 Para lidar com meus pais. O irmão Fang Yuan não ficará bravo. Seu sorriso era tão gentil quanto antes. 408 Ensolarado. Liu Huyan não sabia por quê, mas do sorriso dele. 409 Percebeu uma estranheza que não havia antes. Uma emoção sutil surgiu do fundo do coração. Ele de repente sentiu alguma resistência. 410 Em relação à proposta de Lin Fansu, mas ele já havia concordado antes e não tinha coragem de recusar. 411 Lin Fansu se mudou no dia seguinte e ficou no quarto de Fang Yuan. No início, os primeiros dias foram bons. 412 Mais um certo dia, Liu Huyan ficou bêbado na noite anterior e, ao acordar de manhã, sua cabeça estava pesada e turva. Ele entrou na sala de estar. 413 Jogou-se no sofá e não pôde deixar de dizer, Fang Yuan, minha cabeça dói muito. 414 Vá fazer um copo de água com mel para mim. Depois de um tempo, a sala ainda estava vazia. 415 Onde estava a voz de Fang Yuan? Ao olhar para trás, viu a porta do quarto de Fang Yuan firmemente fechada. 416 E todos os pequenos objetos decorativos na porta. Liu Huyan só então percebeu tardiamente que a pessoa que agora morava no quarto era Lin Fansu. 417 Uma onda de decepção surgiu em seu coração sem motivo. Mais alguns dias se passaram, e Lin Fansu ainda não mencionou o retorno de seus pais ao país. 418 À mesa, Liu Huyan não pôde deixar de perguntar em voz alta, quando seus pais chegam. 419 Lin Fansu desviou o olhar. Os negócios no exterior estão bastante ocupados ultimamente. Ainda deve levar uns 2 dias. 420 Nesse momento, Lin Fansu também sentiu a mudança de Liu Huyan em relação a si mesmo. Ele não era diferente de antes. 421 Mas desde que se mudou, Liu Huyan não tinha mais o entusiasmo de antes por ele. 422 Ele não sabia por quê. Ele tentou de tudo para fazer melhor, buscando agradar Liu Huyan. 423 Mas Liu Huyan não só não mudou, como começou a ficar cada vez mais frio com ele. Até que um dia, 424 Lin Fansu foi ao banheiro à noite. Ao passar pelo quarto de Liu Huyan, ele parou por alguns segundos. 425 Em seguida, ouviu Liu Huyan gritar um nome, Fang Yuan. Depois de se mudar da casa de Liu Huyan, 426 Aluguei uma casa do lado de fora e me dediquei totalmente à gestão da empresa com meu amigo. 427 Antes, na casa de Liu Huyan, muitas vezes tinha que trabalhar até tarde. Quanto aos relatórios financeiros daqui, 428 Na maioria das vezes eu só dava uma olhada rápida. Desta vez, tive tempo suficiente. 429 Examinei com cuidado e descobri que meu amigo estava administrando a empresa melhor do que eu imaginava. 430 Mesmo em períodos de crise, os relatórios financeiros superaram o auge da empresa de Liu Huyan. 431 Depois que meu amigo terminou sua viagem de negócios e voltou ao país, assim que me viu, ele me arrastou para um restaurante 5 estrelas. 432 Enquanto colocava comida no meu prato, ele disse, eu já tinha dito para você voltar. 433 Você insiste em sofrer na casa dele. Olhe só, você já era magro,
agora está ainda mais magro. 434 Depois de passar por tantas dificuldades comigo, desta vez que você voltou, precisa se alimentar bem. 435 Eu balancei a cabeça. É verdade, preciso me alimentar bem. Antigamente, por falta de dinheiro. 436 Quando era pequeno, muitas vezes não comia o suficiente. Com o tempo, isso deixou sequelas. 437 Mais tarde, Liu Huyan me apoiou. Todos achavam que eu finalmente poderia sair do sofrimento. 438 Até eu pensava assim. Mas a realidade não era essa. Depois que entrei na empresa dele 439 para ajudá-lo a realizar o sonho dele, eu trabalhava horas extras e virava noites fazendo tarefas. Ia para eventos sociais por causa de um projeto. 440 Beber era mais fácil do que beber água. Com o tempo, minha gastrite piorou ainda mais. 441 Quando meu amigo soube da situação, ele imediatamente chamou um médico experiente para me prescrever remédios para regular o estômago. 442 Todo dia, depois do trabalho, ele me tirava a força do trabalho e me arrastava para cantar. 443 É para ir a fontes termais. Em apenas meio mês, a frequência das minhas crises de gastrite diminuiu bastante. 444 O estômago é um órgão emocional. É preciso estar feliz para a gastrite melhorar rápido. 445 Meu amigo bateu no meu ombro e disse seriamente, e à noite, você precisa descansar cedo. 446 Dar tempo suficiente para o corpo descansar. Isso era um pouco difícil. No começo, por minha causa. 447 Com o trabalho na empresa de Liu Huyan, eu tinha que fazer horas extras até tarde da noite. Depois, quando fundei a empresa com meu amigo, 448 eu precisava verificar a situação da empresa. Além disso, toda noite, depois que Liu Huyan e Lin Fangsu terminavam de beber, 449 e voltavam para casa, ele também me ligava para buscá-lo. Com o tempo, 450 Dormir apenas 4 horas. Uma pessoa comum perderia um anel e certamente iria procurá-lo, ainda mais alguém como Fang Yuan, que tanto estima este anel. Não é apenas o anel. Tudo que ele deu a Fang Yuan, ele guarda cuidadosamente. Ele até comprou um cofre especial. Mesmo que Fang Yuan realmente não quisesse usar, não o jogaria assim, descuidadamente, por aí. Liu Huyan sabia que não adiantava falar essas coisas com Lin Fangsu. Ela também não tinha mais paciência para continuar. Lin Fangsu acrescentou. Isso também é uma coisa boa. O irmão Fang Yuan não está por estes dias. É perfeito para eu me mudar. Para lidar com meus pais, o irmão Fang Yuan também não vai ficar bravo. Seu sorriso continuava tão amigável como antes. Tão radiante. Liu Huyan não sabia por quê, mas naquele sorriso dele, percebeu algo que antes não existia. Uma emoção sutil brotou do fundo do seu coração. De repente, ela sentiu uma certa resistência. Aquela proposta de Lin Fangsu. Mas ela já tinha aceitado antes e não tinha coragem de recusar. No dia seguinte, Lin Fangsu mudou-se para o quarto de Fang Yuan. Os primeiros dias até que foram tranquilos. Mas, num certo dia, Liu Huyan, que havia bebido demais na noite anterior, acordou de manhã com a cabeça pesada. Ela foi para a sala de estar. Jogou-se no sofá e não pôde evitar dizer, Fang Yuan, estou com muita dor de cabeça. Vai fazer um copo de água com mel para mim. Por um bom tempo, a sala continuou vazia. Nenhum sinal da voz de Fang Yuan. Ela virou-se e viu a porta do quarto de Fang Yuan firmemente fechada. E os pequenos enfeites na porta. Foi então que Liu Huyan percebeu, tardiamente, que agora quem morava naquele quarto era Lin Fangsu. Uma sensação de perda invadiu seu coração sem motivo. Mais alguns dias se passaram, e Lin Fangsu ainda não mencionava a volta dos pais. Na mesa de jantar, Liu Huyan não resistiu e perguntou, quando é que os teus pais chegam? O olhar de Lin Fangsu desviou-se. Os negócios no estrangeiro estão um pouco atrasados estes dias, provavelmente mais uns 2 dias. Nesse momento, Lin Fangsu também sentiu a mudança de Liu Huyan em relação a si. Ele não era diferente do que antes. Mas desde que se mudou, Liu Huyan já não tinha a mesma paixão de antes por ele. Ele não sabia por quê. Esforçou-se por todos os meios para fazer melhor, tentando agradar Liu Huyan. Mas Liu Huyan não só não mudou, como começou a ficar cada vez mais fria com ele. Até que naquele dia, Lin Fangsu foi à casa de banho à noite. Ao passar pelo quarto de Liu Huyan, parou por alguns segundos. Foi então que ouviu Liu Huyan chamar um nome, Fang Yuan. Depois de se mudar da casa de Liu Huyan, aluguei outra casa lá fora, dedicando-me completamente à gestão da empresa com meu amigo.
Normalmente, no escritório de Liu Huiyan, eu trabalhava até tarde. E quanto aos relatórios financeiros daqui? Na maioria das vezes, eu só dava uma olhada superficial. Desta vez, com tempo suficiente. Examinei com atenção e descobri que meu amigo administrava a empresa melhor do que eu imaginava. Mesmo durante os períodos de baixa, os relatórios financeiros superavam o auge da empresa de Liu Huiyan. Após o fim da viagem de negócios, meu amigo voltou ao país e, ao me ver, me arrastou para um restaurante 5 estrelas. Enquanto colocava comida no meu prato, ele disse: "Eu já te falei para voltar antes. Você insiste em sofrer na mão dele. Olha só, você já era magro, agora está ainda mais magro. Você, que andou por aí comigo, agora que voltou, precisa se alimentar bem." Eu concordei com a cabeça, é preciso mesmo me alimentar bem. Naquela época, por não ter dinheiro, quando criança, muitas vezes passava fome. Com o tempo, isso deixou sequelas. Depois, Liu Huiyan me ajudou financeiramente, e todos achavam que eu finalmente poderia sair daquela vida difícil. Eu também pensava assim, mas não foi bem o que aconteceu. Depois que entrei na empresa dele, para ajudá-lo a realizar seus sonhos, eu trabalhava horas extras, virava noites, e saía para fazer networking por causa de um projeto. Beber era mais fácil que beber água. Com o tempo, meu problema no estômago piorou ainda mais. Ao saber da situação, meu amigo chamou imediatamente um médico experiente para me receitar remédios. No fim do expediente, ele me tirava à força do trabalho e me arrastava para cantar. Em apenas meio mês de banhos termais, a frequência das minhas crises de estômago diminuiu bastante. O estômago é um órgão emocional. É preciso estar feliz para o problema sarar rápido. Meu amigo deu um tapinha no meu ombro e disse sério: "E, à noite, você precisa descansar cedo. Dar tempo suficiente para o corpo descansar." Isso era um pouco difícil. No começo, por minha causa. O trabalho de Liu Huiyan exigia horas extras até tarde da noite. Depois, quando fundei a empresa com meu amigo, eu precisava verificar a situação da empresa. E, além disso, toda noite, Liu Huiyan e Lin Fangsu terminavam de beber. E então, quando voltava para casa, ela me ligava para buscá-la. Com o tempo, dormir apenas 4 horas por noite se tornou minha rotina. Vendo que eu só respondia de boca, o amigo, sem pensar 2 vezes, mudou-se diretamente para minha casa. Disse: "Espere até você se acostumar a dormir cedo." 452 Perguntei quando ele iria embora. O amigo respondeu: "A partir de agora, vou fiscalizar você todos os dias." 453 Vendo-me na sala de madrugada, ele me mandava dormir na hora. De vez em quando, entrava no meu quarto para fazer uma inspeção surpresa. 454 Meu horário de sono foi ficando cada vez mais cedo. No começo, estranhei um pouco, mas depois percebi. 455 Dormir o suficiente é realmente algo prazeroso. Naquela noite, fui dormir cedo como de costume. 456 Mal havia adormecido quando ouvi alguém batendo na porta da casa. 457 Levantei-me para abrir a porta. Quando abri, vi do lado de fora uma figura. 458 Uma silhueta há muito tempo não vista. Liu Huiyan. Seus olhos estavam avermelhados, com um ar deplorável e frágil. 459 Não fiquei surpreso por ela ter me procurado, só não esperava que fosse tão cedo. 1 mês. 460 Nem teria dado tempo para ela e Lin Fangsu passarem a lua de mel do casamento. Por que ela se lembraria de mim? 461 O que foi? Perguntei, parado na porta, com indiferença. Ela pareceu não esperar. 462 Que eu fosse falar com ela com uma atitude tão fria. Liu Huiyan ficou paralisada por um instante. 463 Após um momento, sua voz ficou rouca. Você mudou de número? Tentei te ligar. 464 Não consegui de jeito nenhum. Não mudei. Balancei a cabeça. Só te bloqueei. 465 Originalmente, não pretendia, mas meu amigo viu, sem querer, as mensagens que você me mandou. 466 Achou que estava afetando meu humor, então, na minha frente, te bloqueou e deletou. Liu Huiyan fez uma pausa. 467 Então, você já fez o suficiente? Já se acalmou? Volte para casa. Perguntei. Voltar. 468 Voltar para onde? Para casa. Ela fez uma pausa e completou. Para o nosso lar. 469 Achei graça das palavras dela. Você e Lin Fangsu já se casaram. Que lar existe entre nós? 470 Liu Huiyan suspirou. Eu sabia.
Você está de mau humor por causa do casamento. 471 Posso explicar. Felizmente, os pais de Lin Fangsu, 472, não representam nada. Se você se importa, eu não me importo. Antes que ela terminasse, 473 interrompia-a com indiferença. E você não precisa explicar nada. Afinal, agora não temos mais relação alguma. 474 Talvez por ver minha firmeza, Liu Huyan ficou um pouco irritada. Como não temos relação? 475 Você esqueceu? Se não fosse por mim naquela época, você nem teria se formado no ensino médio. 476 Nem entrado na faculdade. Fui eu quem te deu a chance. E agora você me diz que não temos relação. 477 Por que não disse isso quando aceitou meu apoio? Essa era a arma secreta dela. 478 Ela sabia que eu era grato. Sempre que brigávamos feio, ela usava esse argumento. 479 Eu, lembrando do apoio dela durante todos esses anos, sentia culpa e, incontrolavelmente, minha atitude. 480 Amolecia. Mas, desta vez, olhei diretamente nos olhos dela. Sou muito grato a você. 481 Mas, algum tempo atrás, você deve ter recebido 2 transferências. Uma é o dobro de todo o dinheiro. 482 que você me deu de apoio todos esses anos. A outra são os juros desse período. Já estamos quites. 483 O dinheiro dos presentes não devolvi, pois, assim como meu esforço nesses anos, foi uma doação voluntária sua. 484 Não há necessidade de devolver. A voz de Liu Huyan prendeu-se na garganta. Quites? Após um longo silêncio, 485 Ela riu com sarcasmo. Está bem. Vamos considerar que estamos quites. Vamos considerar que durante todos esses anos, 486 apoiei um ingrato. Mas você já pensou no que vai fazer agora? Fang Yuan, não se esqueça. 487 Minha empresa tem grande influência no setor. Você não tem medo que eu te prejudique? 488 Impedindo você de conseguir emprego no futuro. Conseguir emprego? Eu ia dizer algo. 489 Foi quando meu amigo, talvez ouvindo o barulho, saiu do quarto. Bocejando, disse preguiçosamente. 490 Fang Yuan agora é patrão. Que emprego ele vai procurar? Não se sabia se era surpresa com as palavras do amigo. 491 Ou, se não esperava que houvesse outra pessoa na casa. Liu Huyan ficou atordoada por um momento. Minutos depois, 492 Ela olhou para mim. O que ele disse é verdade. Mais cedo ou mais tarde, Liu Huyan saberia de qualquer jeito. 493 Não a enganei. Assenti. Depois, nos tornamos amigos à primeira vista. 494 Conversamos muito animadamente e viramos amigos. Ele sabia dos assuntos entre mim e Liu Huyan. 495 É sobre Lin Fangsu. Já tinha suas ressalvas em relação a Liu Huyan. Quando soube por mim, dias atrás, 496 que Liu Huyan escondeu de mim e se casou secretamente com Lin Fangsu, ficou ainda mais furioso. 497 Talvez por ter ouvido nossa conversa, ele tomou minhas dores. 498 Seu olhar para Liu Huyan também era de indignação. Que ridículo! A empresa no seu nome vai abrir capital em breve. 499 Pelo visto, quem precisa se preocupar não é você, mas sim algumas pessoas. 500 Algumas pessoas vão ter que se preocupar. Quando vou me mudar? Perguntei. Meu amigo disse, a partir de hoje, vou te vigiar todos os dias. Ao me ver ainda na sala tarde da noite, imediatamente me mandou dormir. Ocasionalmente, até entrava no meu quarto para inspeções surpresa. Meu horário de dormir ficou cada vez mais cedo. No começo, não estava acostumado, mas depois descobri que ter sono suficiente é realmente uma coisa agradável. Naquela noite, fui dormir cedo como de costume. Mas logo depois de adormecer, ouvi alguém batendo na porta da frente. Levantei-me para abrir a porta, mas depois de abri-la, vi do lado de fora uma figura muito perdida. Liu Huyan. Seus olhos estavam vermelhos, parecendo lamentável. Não fiquei surpreso que ela viesse me procurar, só não esperava que fosse tão cedo. 1 mês. Nem o tempo para ela e Lin Fangsu passarem a lua de mel de 1 mês é suficiente. Como ela poderia se lembrar de mim? O que foi? Fiquei na porta e perguntei calmamente a ela, como se não esperasse que eu falaria com ela com tanta indiferença. Liu Huyan ficou atordoada por um momento. Após um momento, sua voz ficou rouca. Você mudou de número de telefone? Liguei para você. E nunca consegui falar. Não, balancei a cabeça, apenas te bloqueei.
Originalmente não planejava, mas um amigo viu sem querer as mensagens que você me enviou. Achou que afetava meu humor, então na minha frente, bloqueou e deletou você. Liu Huyan fez uma pausa. Então, já se cansou de fazer drama? Quando se acalmar, volte. Perguntei. Voltar? Voltar para onde? Para casa, ela disse. Depois fez uma pausa e acrescentou. Para nossa casa. Ri das palavras dela. Você e Lin Fangsu já estão casados. Onde há um lar para você e eu? Liu Huyan suspirou. Eu sabia. É por causa do casamento. Você está fazendo birra. Posso explicar. Talvez os pais de Lin Fangsu não representem nada. Se você se importa, eu não me importo. Antes que Liu Huyan terminasse de falar, interrompi-a calmamente. E você não precisa explicar nada. Afinal, já não temos nenhuma relação. Talvez vendo meu tom firme, Liu Huyan ficou ansiosa. Como pode não haver relação? Você esqueceu? Naquela época, se não fosse por mim, você nem teria se formado no ensino médio. Não conseguiria entrar na faculdade. Eu te dei a oportunidade. E agora você diz que não temos relação? Quando você aceitou o apoio, por que não disse isso? Esta era a arma secreta dela. Ele sabe que sou grato e, sempre que brigamos, ele traz isso à tona. E eu, ao pensar no apoio que ele me deu ao longo dos anos, também me culpo, e então minha atitude fica fora de controle. Acalmo-me, mas desta vez olho diretamente para ele. Sou muito grato a você. No entanto, recentemente, você deve ter recebido 2 transferências. Uma é de todos esses anos. O dobro de todo o dinheiro que você me apoiou, e a outra são os juros desses anos. Estamos quites. O dinheiro dos presentes não devolvi, afinal, assim como minha dedicação ao longo dos anos, foi uma doação voluntária para você. Não há necessidade de devolver. Liu Huyan engasgou. Quites, depois de um tempo. Ele riu friamente. Tudo bem, vamos considerar que estamos quites, como se eu tivesse ao longo desses anos ajudado um ingrato. Mas você já pensou no que fazer depois? Fang Yuan, não se esqueça. Minha empresa tem grande influência no setor. Você não tem medo de que eu te boicote? Fazer você não conseguir encontrar trabalho depois. Arranjar trabalho. Eu ia dizer algo. Nesse momento, um amigo, talvez ouvindo o barulho, saiu do quarto, bocejando, e disse preguiçosamente. Fang Yuan agora é seu próprio chefe. Que trabalho ele precisa procurar? Não sei se foi surpresa com as palavras do amigo, ou se não esperava que houvesse outra pessoa na casa. Liu Huyan ficou atordoada por um momento. Minutos depois, ela olhou para mim. O que ele disse é verdade. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde Liu Huyan saberia. Eu não escondi dela e assenti. Mais tarde, nos tornamos amigos instantaneamente. Conversamos muito bem e nos tornamos amigos. Ele sabia sobre mim e Liu Huyan. E sobre Lin Fangsu. Ele já tinha algumas opiniões sobre Liu Huyan, e recentemente soube por mim que Liu Huyan escondeu de mim e se casou secretamente com Lin Fangsu. Ele ficou ainda mais irritado. Talvez por ter ouvido minha conversa com Liu Huyan, ele ficou indignado por mim. E seu olhar para Liu Huyan também estava irritado. O que é tão ridículo? A empresa em seu nome vai abrir capital em breve. Acho que a pessoa que deve se preocupar não é você, mas sim certas pessoas. Certas pessoas terão que se preocupar se suas empresas, cheias de inimigos, conseguirão sobreviver. Ao dizer isso, ele olhou propositalmente para Liu Huyan, mas ela não ficou irritada com suas palavras. Pelo contrário, após alguns segundos, soltou uma risada fria. Com um olhar desdenhoso, ele me encarou e disse, Fang Yuan, realmente não esperava que, depois de se afastar de mim por um tempo, você não só arrumou amizades duvidosas, como também começou a mentir. O amigo arregalou os olhos. Irritado, exclamou, Ei, quem você está chamando de amizades duvidosas? Eu bati no ombro dele. Acalme-se, não se importe com isso. O que ele disse é verdade. Eu disse a Liu Huyan, nossa empresa já concluiu o financiamento e estamos solicitando a abertura de capital. Eu também revelei o nome da empresa e a identidade do meu amigo. Nos últimos anos, a empresa cresceu rapidamente. E meu amigo apareceu com frequência em público, ganhando certa reputação no mundo dos negócios. Liu Huyan, porém, riu ainda mais. Quase às lágrimas, ela disse, financiamento concluído e depois abrir capital. Fang Yuan, desculpe, fazia muito tempo que não ouvia uma piada tão engraçada. Ela enxugou as lágrimas de tanto rir e disse, a culpa é minha, por te proteger demais, fazendo você achar que o mundo é fácil. Você realmente acha que abrir o capital de uma empresa é algo simples?
Ou você acha que abrir uma empresa é fácil? Além disso, se você fosse tão rico, por que estaria morando em uma república? Racionalmente, era óbvio que ela não acreditava. Por fim, ela acrescentou, seria mais convincente se você dissesse que é o filho perdido de uma família rica. Meu amigo quis dizer algo, mas eu o segurei. Já que ele não quer acreditar, não adianta insistir. Se não há mais nada, vamos descansar. Vá embora, por favor. Dito isso, fechei a porta, deixando-a do lado de fora. Meu amigo estava claramente irritado e frustrado. Por que você não jogou as provas na cara dela? Eu não aguento mais. Aquele olhar desdenhoso e arrogante dela. Eu sei que meu amigo estava sentindo minha dor. Não caia na armadilha de provar algo. Quem quer acreditar, mesmo sem provas e com contradições, ainda assim acreditará. Mas quem não quer acreditar, sempre encontrará desculpas para justificar seu ponto de vista. E gastar tanto tempo de descanso com ela não vale a pena. Ao ouvir isso, meu amigo pareceu concordar e sua raiva foi diminuindo. Certo, certo. Vamos descansar. Quase fiquei tonto de raiva. Talvez por estar acostumado a dormir cedo. Ou talvez porque realmente não tinha mais sentimentos por Liu Huyan. Antes, um simples olhar frio dela já me deixava ansioso e incapaz de dormir à noite, mas naquela noite dormi profundamente. E até tive sonhos muito agradáveis. No entanto, logo pela manhã, recebi dezenas de mensagens de Liu Huyan. Sabendo que eu a tinha bloqueado, ela usou outro número. Fang Yuan, não sei como seu amigo te enganou, mas sugiro que não seja tão ingênuo. Ainda dá tempo de voltar atrás. Sei que está com raiva de mim. Por causa do incidente com Fang Shu, posso transferir para você os projetos que dei a ele e realocá-lo para outro cargo, como compensação. Se ainda achar insuficiente, posso transferir o imóvel para seu nome e lhe dar uma indenização. No ano que vem, podemos nos casar. Oficialmente, que tal? Li cada mensagem. Essas condições, para o eu de antes, seriam realmente tentadoras. Mas agora respondi, por que você acha que eu me casaria com uma mulher divorciada? E adicionei um emoticon sorridente. Minha aparência não é excepcional, mas é mediana para boa. Desde jovem, muitas garotas se interessaram por mim ou me enviaram cartas de amor. Meu patrimônio não chega a ser de um magnata, mas atualmente posso ser considerado bem-sucedido. Admito que talvez não seja o parceiro perfeito, mas um relacionamento não se baseia em aceitar o outro com tolerância? O Fang Yuan de 25 anos queria amor, queria se casar com Liu Huyan e formar uma família. Mas o Fang Yuan de 35 anos só quer um lar acolhedor e mútuo reconhecimento. Após enviar a mensagem, Liu Huyan não respondeu. Não sei se não viu ou se está furiosa com o que li. Não pensei muito. Arrumei minhas coisas e fui para a empresa. Assim que cheguei ao escritório, o departamento administrativo me entregou um convite, informando que haveria em breve uma conferência empresarial de renome no setor. Nossa empresa foi especialmente convidada para participar. Dizem que é para networking, mas na verdade é para expandir contatos. 5 anos atrás, quando nossa empresa era pequena e desconhecida, já tentamos nos inscrever uma vez. Agora, segurando este convite, senti minhas mãos queimarem. Pela primeira vez, experimentei de verdade o fascínio do poder e do status. Naquela noite, fui de carro com meu amigo. Chegando ao hotel da Câmara de Comércio, um hotel 8 estrelas, suntuoso, assim que pisei nos degraus. Antes mesmo de entrar, avistei um conhecido, era o parceiro do projeto nas mãos de Lin Fansu. Ao me ver, ele veio rapidamente, furioso. Fang Yuan, o que são esses projetos que sua empresa fez? Ainda confiei em você. Entregar o projeto a você chamou rapidamente a atenção das pessoas ao redor, muitos começaram a olhar para cá. Eu e meu amigo estávamos confusos, até que o parceiro explicou a situação. Desde que o projeto foi entregue nas mãos de Lin Fansu, o projeto estava sempre atrasado. Ele, sem paciência, foi cobrar, mas Lin Fansu reclamou que ele era irritante. Simplesmente desligou o telefone na cara dele. O parceiro, furioso, foi reclamar com Liu Huyan. No entanto, Liu Huyan não apenas não culpou Lin Fansu, como também arranjou várias desculpas para defendê-lo. Ele, irritado, ameaçou encerrar a parceria. Foi então que Liu Huyan percebeu a gravidade da situação. Entregou o projeto a outra pessoa, mas o resultado final foi um desastre completo. Foi nesse momento que me lembrei da mensagem que Liu Huyan enviou pela manhã. A princípio, pensei que ela estava sendo sincera ao me acalmar, mas na verdade só queria que eu voltasse
para limpar a bagunça dela. Eu ia explicar, quando uma voz familiar soou. Ei, diretora Liu, não é aquele o irmão Fang Yuan? O que ele está fazendo aqui? Eu me virei. E, de fato, vi Lin Fansu. Ele vestia um terno de marca e sapatos de couro. Com uma expressão arrogante, Liu Huyan estava ao lado dele, usando um vestido de gala, agarrada afetuosamente ao braço dele. Ao me ver, Liu Huyan instintivamente retirou o braço. Lin Fansu franziu a testa, mas imediatamente segurou a mão dela novamente, olhando para mim com um olhar desafiador. O que houve, irmão Fang Yuan? Como você conseguiu irritar o diretor Wang? Deixou o diretor Wang tão furioso. Ele claramente também tinha ouvido a discussão de antes. Mas provavelmente não ouviu direito, então achou que eu tinha me metido em encrenca. E eu percebi. Ele se aproximou de propósito, só para me fazer passar vergonha na frente de Liu Huyan. O olhar de Liu Huyan para mim era complexo. Claramente a provocação de Lin Fansu tinha funcionado. Sempre foi assim ao longo dos anos. Eu pensei que não estava sendo claro o suficiente, até que descobri. Mesmo com a provocação de Lin Fansu, ao me ver em silêncio, ele achou que tinha adivinhado certo. Sua expressão ficou ainda mais arrogante. Irmão Fang Yuan, não é à toa que a diretora Liu disse que você ficou tão durão, recusando-se a voltar. Então é porque se agarrou à árvore do diretor Wang, hein? Mas parece que você não está indo muito bem ao lado do diretor Wang. Ele se aproximou, andou até o diretor Wang. De propósito, colocou a mão no ombro dele, como se fossem velhos conhecidos, e disse com desdém. Diretor Wang, por favor, pela minha consideração, deixe-o passar desta vez, ok? Aqui é a Câmara de Comércio, dê a ele um pouco de dignidade. Depois, quando voltar, xingue-o como quiser. Só me faça esse favor. Antes mesmo de Lin Fansu terminar a frase, naquele momento, o diretor Wang o chutou para longe e deu um tapa forte no rosto dele. Consideração o caralho! Lin Fansu ficou atordoado com o golpe. Vendo que o diretor Wang ia atacar de novo, Liu Huyan instintivamente avançou. Colocou-se na frente de Lin Fansu. Diretor Wang, o que você está fazendo? O diretor Wang deu uma risada fria. Ainda tem coragem de perguntar o que estou fazendo? Você sabe que o projeto que vocês fizeram ficou daquele jeito? Quanto dinheiro eu perdi? Liu Huyan e Lin Fansu só então entenderam que a raiva do diretor Wang era por causa do projeto. Liu Huyan disse apressadamente. Vamos encontrar alguém para consertar este projeto, diretor Wang. Nossa empresa. Nossa marca certamente lhe dará uma resposta satisfatória. Vocês são um bando de vigaristas. Não só vou rescindir o contrato com vocês, como também vou processá-los. Esperem a carta do advogado. O diretor Wang disse em voz alta. O barulho atraiu a atenção de ainda mais pessoas. Mais olhares se voltaram para Liu Huyan e Lin Fansu. Liu Huyan estava com uma expressão constrangedora. Ela mordeu o lábio com força e olhou para mim, desamparada e confusa. Antes, a empresa também já tinha passado por situações assim. Sempre que Liu Huyan era colocada em apuros, eu era quem ficava na frente dela, para resolver a situação ou absorver as acusações maldosas e insultos. Mas desta vez, apenas lancei um olhar frio para ela. Ser bonzinho não funciona nos negócios. O diretor Wang não deu mais atenção a ela. Virou-se e veio na minha direção. Desculpe, Fang Yuan, eu também perdi a cabeça agora há pouco. Ele se desculpou sem jeito comigo. Eu sorri e disse que não havia problema. Durante este período de contato, naturalmente, já conhecia o temperamento do diretor Wang. Ele separa o que é certo do errado. Não é uma pessoa que não se pode dialogar. Este projeto não estava sob minha responsabilidade. Eu não deveria estar envolvido nisso. O fato de ele ter descarregado a raiva em mim agora. Obviamente, ele achava que eu ainda estava na empresa de Liu Huyan, estava exaltado e por isso descontou a frustração em mim. Quando soube que eu já havia saído da empresa de Liu Huyan, o assunto naturalmente não tinha mais a ver comigo. Após o gerente Wang se desculpar, ele não foi embora na hora. Ficou parado e disse, já que você pediu demissão, que tal vir trabalhar na minha empresa? Ouvi de outros chefes com quem fiz negócios que você é muito competente. Eu também admiro seu trabalho. Eu ia responder, quando alguns homens se aproximaram. Lao Wang, por que você não faz uma parceria direta com a empresa do gerente Fang? A empresa deles é muito boa. É verdade, nos últimos anos a empresa do gerente Fang tem sido um cavalo selvagem. Ainda dá tempo de investir. Quando eles abrirem capital, vai ser difícil conseguir uma parceria. Olhei com atenção e percebi que todos eram
fornecedores da nossa empresa. Enquanto falavam, o gerente Wang se deu conta. E disse, surpreso, gerente Fang, quem diria, você é tão jovem e bem-sucedido. Sorri humildemente. E apresentei meus amigos a ele. Os dois se cumprimentaram amigavelmente. Que tal entrarmos e conversarmos? Enquanto falava, ele colocou as mãos nos meus ombros e nos ombros do meu amigo, e entramos pela porta do hotel. Não sei se foi de propósito ou acidentalmente, ao passar por Liu Huyan e Lin Fangsu, o gerente Wang ainda olhou. E disse de propósito, mas já que você tem sua própria empresa, por que diabos ficou antes num lugar tão decadente como o deles? Assim que terminou a frase, olhei para trás e vi Liu Huyan, com um rosto pálido e expressão chocada. Surpresa, uma mistura de emoções muito complexas. Depois que a conferência começou, eu e meu amigo recebemos muitos ramos de oliveira para a cooperação. Quase uma dezena a mais do que o previsto, incluindo várias empresas que considerávamos inalcançáveis. Ficamos muito felizes. Na saída, meu amigo estava tão bêbado que mal conseguia andar. Chamei um táxi e estava prestes a levá-lo para casa primeiro, mas ao sair, vi Liu Huyan na porta do hotel. Não a tinha visto durante a conferência. Não sei se foi porque o golpe foi grande demais e ela não conseguiu entrar, ou se foi por outro motivo. Liu Huyan estava sentada no canteiro ao lado, distraída. Quando me viu sair, levantou-se na hora e caminhou na minha direção. Era óbvio que queria falar comigo. Vendo isso, cancelei o carro e coloquei meu amigo para descansar num banco ao ar livre. Depois, caminhei até Liu Huyan. Quando ela chegou na minha frente, eu ia começar a explicar, mas antes que eu pudesse falar, uma bofetada acertou em cheio meu rosto. Fiquei atordoado, olhei para Liu Huyan e vi seus olhos vermelhos, cheios de lágrimas. Antes que eu pudesse reagir, ela pegou o celular e o jogou com força em mim. Vi na tela que era minha página pessoal num site de vendas de usados. O histórico de compras e vendas da conta daquele ano estava todo visível. Então Liu Huyan reconheceu facilmente que eram todas coisas que ela havia me dado. Você vendeu tudo que te dei nestes anos? Fang Yuan, você não tem vergonha na cara? Eu te dei presentes para te agradar, esperava que você guardasse e valorizasse tudo. E você usou o que eu te dei para abrir uma empresa e trabalhar contra mim. Liu Huyan gritou histericamente comigo. Ainda bem que a conferência já tinha terminado há um tempo. Nessa hora, não passavam muitas pessoas perto do hotel, só alguns poucos. Mas ainda assim, preocupado em incomodar os outros, tentei controlar minhas emoções. Falei baixo com ela, as coisas que você me deu, tanto legalmente quanto na prática. A propriedade é minha. Então, o que faço com elas? Guardar? Vender? Dar? Deveria ser minha escolha. Além disso, você não me deu essas coisas para me agradar, mas sim para aliviar sua própria culpa. Eu troquei sua culpa por algo útil para mim. Não acho que esteja errado. Quando terminei de falar, Liu Huyan, que antes estava furiosa pronta para me xingar, ficou muda. Depois de um tempo, ela disse, e quanto a estes anos, roubando meus clientes e tomando meus parceiros de cooperação? Você também acha que isso é certo? Ela enfiou uns papéis na minha mão. Eram detalhes dos projetos que minha empresa e a do meu amigo haviam feito, e informações das empresas parceiras. Eu te tratei como minha pessoa de maior confiança, te contei todos os segredos da empresa. E você faz isso comigo? Você não tem consciência? Achei tão ridículo que quase ri. Suspeitei que ela estava cega de raiva. Sacudi os papéis na mão. Primeiro, nossas empresas atuam em áreas completamente diferentes, com apenas uma leve sobreposição. Segundo, cooperação é coisa de duas partes. Com quem cooperar ou não, não é decisão de uma única empresa. Precisa ser decidido em conjunto pelos dois lados. Terceiro, sua pessoa de maior confiança é Lin Fangsu, não eu. Quando se trata de segredos da empresa, o que fiz foi cuidar do que era necessário para você e para o Lin Fangsu. Olhei para ela com um sorriso sarcástico. Resumindo, foi a irresponsabilidade e a falta de sinceridade de vocês com os clientes e parceiros que causaram suas perdas, não o fato de eu estar roubando clientes. Além da nossa empresa, esses parceiros, depois de descobrirem a falta de profissionalismo de vocês, encontraram outros parceiros também. Se você diz que eu roubei clientes, então eles também roubaram clientes? Liu Hui ainda tentava argumentar, mas você sabia que era minha empresa parceira, não deveria ter cooperado, deveria ter se afastado por precaução. Se um dia seu amigo terminar com a namorada, e mesmo que a namorada dele goste de você, você ficaria com ela. Nesse momento, meu amigo, que estava caído e bêbado, ouviu seu nome ser chamado.
Ele se sentou com dificuldade na cadeira, sonolento, e apontou para si mesmo, confuso. O quê? Minha namorada vai terminar comigo? Bobagem, minha namorada me ama mais que tudo. Vamos nos casar logo. Estávamos conversando sobre o casamento agora há pouco. Quem está falando besteira aí? Vou arrancar a boca dela. Assim que terminou de falar, ele desabou e voltou a dormir profundamente. Então você sabe o que é se afastar por precaução. Virei-me e olhei para Liu Huyan com sarcasmo. E quando você estava com Lin Fangsu, pensou que era minha namorada? Pensou em se afastar. Liu Huyan abriu a boca para falar. Eu fiz aquilo pelo futuro da empresa. Eu ri, e eu fiz o que fiz pelo futuro da minha empresa. Liu Huyan ficou sem palavras. Acrescentei, no mundo dos negócios, só existem interesses, não sentimentos. Gerente Liu, foi você mesma que me ensinou isso. Antes, quando fiquei com ciúmes e bravo porque ela deu um projeto que eu havia conquistado com esforço para o Lin Fangsu, foi exatamente isso que ela me disse. No trabalho, só existem interesses, não sentimentos. Agora, eu estava devolvendo a ela as próprias palavras. Liu Huyan ficou parada, sem conseguir dizer uma palavra. Sem mais palavras, então por hoje é tudo. Terminei de falar e me virei para ir embora. Mas assim que me mexi, Liu Huyan agarrou meu braço com força. Franzi a testa e virei instintivamente, mas vi Liu Huyan tirar lentamente do bolso um livrinho vermelho. Com a voz embargada, ela disse, eu e ele já pegamos o divórcio. Fang Yuan, eu admito que fiz coisas erradas com você antes. Peço desculpas. Mas eu realmente te amei. Vamos nos reconciliar? Vamos casar. Vamos esquecer que isso tudo aconteceu. Você se lembra? Você disse que queria ficar comigo para sempre. Você mesmo fez os anéis de noivado para nós. Naquela época você disse que este anel era nosso laço de união. Enquanto o anel existir, estaremos sempre juntos. Ela segurou minha mão novamente, querendo colocar o anel em meu dedo. Eu não cooperei com ela. Quando ela estava prestes a chorar de ansiedade, peguei a mão dela e tentei tirar o anel de seu dedo. Liu Huyan ficou chocada e apressadamente tentou cobrir a mão. Mas já era tarde. Retirei seu anel com facilidade. Será que ainda é o mesmo de antes? Perguntei, e Liu Huyan mordeu o lábio, com os olhos vermelhos, sem dizer nada. Disse em tom firme, já não é mais. Embora ela tenha encontrado um anel muito parecido. Mas este par de anéis foi desenhado por mim e também forjado por minhas próprias mãos. Por mais que ela tenha mandado alguém recriá-lo, por mais parecido que tentasse fazer, já não era mais o mesmo. Mesmo que você tente enganar com uma imitação, falso continua sendo falso. Liu Huyan, seu coração, assim como este anel, já se perdeu. Eu já não consigo mais distinguir se você me ama, ou se só quer me manter por perto para que eu resolva os problemas da sua empresa. Então, essa farsa termina aqui. Não vou mais perder meu tempo com ela. Enfiei os 2 anéis em suas mãos e me virei para ir embora. Fang Yuan, você vai ser tão cruel assim? Liu Huyan gritou meu nome, chorando histericamente. Dessa vez, nem olhei para trás. Apoiado em um amigo, peguei um táxi e voltei para casa. Achei que aquilo já tivesse acabado, mas quem diria que no dia seguinte, após o trabalho, recebi outra ligação de Liu Huyan. Ao ver o nome no display, hesitei por um momento. Na noite anterior, achei que tinha sido bem claro. Não esperava que Liu Huyan ligasse de novo. Após pensar um pouco, preocupado que ainda houvesse algo pendente, decidi atender. Talvez por causa do choro do dia anterior, a voz de Liu Huyan estava um pouco rouca. Fang Yuan, vamos jantar juntos. Ela disse. Ontem eu estava muito alterada, hoje quero conversar direito com você. O sentimento é coisa de 2. Mesmo terminando, que seja de forma amigável. Pode ser? Seu tom estava muito mais calmo do que no dia anterior, e sua voz estava numa doçura que eu raramente ouvia antes. A princípio, ia recusar. Mas, pensando bem, ela estava certa. Entre nós ainda faltava uma cerimônia oficial de término. Está bem, quando você tem tempo. Eu reservo o hotel. Eu disse. Liu Huyan respondeu. Venha para nossa casa, estou aqui agora. No hotel, eu disse. Pouco depois de eu ter saído, ouvi dizer que Lin Fangsu se mudou para lá, mesmo já tendo cortado relações com Liu Huyan, e não me importando mais com o sentimento entre ela e Lin Fangsu. Afinal, era uma casa onde morei. Saber que outra pessoa se mudou para lá, ao ver de novo, senti-me um pouco desconfortável. Já que eu disse isso, Liu Huyan não insistiu mais. Então eu reservo. Mais tarde, mando a localização do hotel para você. Pouco depois de desligar,
Liu Huyan enviou o endereço. Era um hotel que costumávamos frequentar. Fiquei um tanto atordoado. Lembrei-me de muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, no ano em que me formei na universidade. A mídia, para filmar um curta-metragem, organizou um evento de encontro entre os patrocinadores. Eles me convidaram para me apresentar a Liu Huyan. A mídia disse que Liu Huyan era a fundadora da empresa, que ainda estava no início, e precisava de um certo impulso de popularidade. Por isso, aceitei sem hesitar. Na semana anterior ao encontro, preparei-me nervosamente. Quando descobri que minha benfeitora era uma mulher, meus colegas de quarto disseram que ela provavelmente era uma mulher de 30 a 40 anos. Para mostrar minha cortesia, usei o dinheiro que ganhei com trabalhos de meio período na escola para comprar um suplemento que, na minha visão da época, era caro e decente. Foi nesse hotel que o casamenteiro marcou o encontro. Ao entrar no salão privado, quando vi uma mulher da minha idade e bela, Liu Huyan, fiquei surpreso e perplexo, mal conseguindo desviar o olhar dela. Foi nesse momento que percebi que meu presente não era adequado. Mas quando Liu Huyan viu, não demonstrou raiva, pelo contrário, ergueu suas belas sobrancelhas. Como você sabia que não estou me sentindo bem ultimamente? Realmente preciso de alguns suplementos. Só depois eu soube que Liu Huyan não estava doente, ela tinha um nutricionista particular. Depois de aprender mais, eu conseguia ver que o suplemento era indicado para pessoas acima de 40 anos, mas ela não me corrigiu. Ela apenas seguiu o fluxo, acalmando meu coração ansioso e inquieto. Por isso, mesmo que depois ela me tratasse mal. Mais tarde, quando seu tratamento piorou, eu ainda me convenci a não me importar, lembrando daquele primeiro dia. A Liu Huyan daquela época e a de agora são realmente duas pessoas diferentes. Combinei com Liu Huyan às 6 da tarde. Depois de sair da empresa, dirigi até o hotel. Quando o garçom me levou ao salão, estava vazio, Liu Huyan ainda não tinha chegado. Mas, em todos os encontros anteriores, ela sempre se atrasava. No começo, ela dizia que queria cultivar minha paciência. Depois, era por causa de Lin Fangsu, a vez mais longa. Foi quando ela acompanhou Lin Fangsu, que adoeceu de repente, ao hospital, e se atrasou 3 horas. Olhei para o relógio. Quando passou meia hora do horário combinado, eu estava prestes a enviar uma mensagem para ela, quando de repente recebi uma mensagem de Lin Fangsu. Era uma imagem. Abri, a imagem estava embaçada, mas reconheci imediatamente. Era uma foto tirada por Lin Fangsu do salão. Irmão Fangjian, apostei com Liu Huyan. Não esperava que você realmente fosse tão obediente. Pena que a irmã Liu Huyan agora está comigo. Em seguida, uma foto. Lin Fangsu e Liu Huyan na confeitaria. Lin Fangsu espalha de propósito um pedaço de creme branco no rosto dela. Liu Huyan, que sempre foi tão exigente com limpeza, não só não se irritou, como até fechou os olhos de tanto rir. Vendo a provocação deliberada de Lin Fangsu, dei um risinho e a removi também. Ultimamente tenho tido muitas coisas, muito ocupado, esqueci de deletá-la também. Já que Liu Huyan quer fazer esse término com cerimônia, de forma tão distraída, então essa cerimônia não é necessária. Levantei e saí. Quando estava saindo do estacionamento, Liu Huyan ligou. Fang Yuan, cadê você? A voz dela era impaciente. Você não veio? Fang Yuan, nós combinamos. Perguntei, então você lembra que horas combinamos? Liu Huyan hesitou. Não foi de propósito que me atrasei. Fui comprar um presente para você. Também encomendei um bolo. Enquanto ela falava, meu celular recebeu uma mensagem, uma foto enviada por Liu Huyan. Na imagem, um presente elegante e simples, e um bolo de design único e delicado. Muito caprichado. É mesmo? Ao ouvir isso, Liu Huyan pareceu achar que eu já tinha me acalmado. Seu tom relaxou um pouco. Sim, eu sei que você não gosta de doces, por isso usei um creme mais leve. Aprendi com o confeiteiro por um bom tempo. Levei 4 horas para fazer. Fiquei tão concentrada que acabei perdendo a noção do tempo. O tom dela era de quem se sentia injustiçada. Se fosse no passado, eu já estaria com o coração mole, achando que era eu quem estava sendo ingrato, e pediria desculpas e faria as pazes. Só que hoje não é meu aniversário. Disse a ela com frieza. Hoje é o aniversário de Lin Fangsu. Meu aniversário é depois de amanhã. Depois do primeiro aniversário, Liu Huyan nunca mais comemorou o meu. Não me surpreende que ela não se lembre da data. E não é estranho que eu saiba o aniversário de Lin Fangsu. Afinal, a senha do cadeado de casa é o aniversário dele. Lin Fangsu já entrou.
no coração de Liu Huiyan, infiltrando-se em todos os momentos da nossa vida. Só que Liu Huiyan, nisso tudo, nem percebe. Houve um silêncio de meio minuto no telefone. Liu Huiyan falou apressadamente. Foi só um erro. Depois de 2 dias, antes que ela terminasse, interrompi-a com indiferença. Ninguém vai esperar por você para sempre. O tempo de todos é precioso. Sem paciência para ouvir as desculpas de Liu Huiyan, desliguei o telefone. Assim que desliguei, Liu Huiyan ligou de novo. Dessa vez também não atendi. A situação estava clara. Não queria perder tempo com Liu Huiyan. Depois de mais algumas tentativas, ela pareceu entender que eu não atenderia mais, e parou de ligar. Nos dias seguintes, também não pensei mais nela. Continuei me ocupando com os assuntos da empresa. Na última conferência de negócios, encontrei várias empresas com interesses em comum. Depois das conversas, muitas demonstraram intenção de cooperar. Uma delas era uma empresa que eu e um amigo já tínhamos de olho há muito tempo. Quando a outra parte manifestou interesse em cooperar, nós dois ficamos surpresos e felizes. Mas antes de firmarmos a parceria, nossa equipe de auditoria precisa passar 3 dias examinando sua empresa, disse o representante. Eu e meu amigo concordamos de bom grado. A líder da equipe de auditoria era uma gerente chamada Fang Shui. Ela era eficiente, tinha um olhar perspicaz, mas era muito atenciosa. Às vezes, quando a acompanhava nas visitas, depois de comprar o jantar, ela também comprava um para mim. Um dia, quando voltei da empresa para casa, meu amigo de repente se aproximou e disse misteriosamente: Fang Yuan, você não acha que essa líder? Ela parece estar interessada em você. Achei estranho, não acho. Mas meu amigo não parou por aí. Chegou mais perto de mim, não estou falando à toa. Outro dia ela me perguntou especificamente sobre suas preferências e sua cidade natal. Esses dias também, ela fica sempre ao seu lado, e come na mesma mesa que você. Vi várias vezes ela te olhando de soslaio, e também ouvi de outros membros da equipe que ela nunca viajava a trabalho na empresa antiga, mas desta vez se ofereceu para vir. Por que vocês não tentam? Já que você está solteiro agora, e a moça me parece legal. Excelente no trabalho, decidida, mas parece ser muito gentil. Tipo uma boa esposa e mãe. Acho que vocês combinam muito. Meu amigo ficava falando sem parar. Estendi a mão, segurei a boca dele com o polegar e o indicador. Primeiro, ela perguntou minhas preferências alimentares, para conhecer melhor a parte interessada na parceria. Segundo, o refeitório da empresa é pequeno. Ela sentou na minha mesa porque não havia outros lugares por perto. E quanto a me observar, deve estar avaliando se nossa empresa realmente quer negociar como eles disseram. Isso não prova que ele gosta de mim. Só mostra que ele é inteligente, dedicado e observador. Finalmente, pare de espalhar boatos sobre as garotas, isso não é legal. Não levei a sério o que meus amigos disseram. Depois dos 3 dias de avaliação, no dia em que Fang Shui e a equipe de investigação foram embora, fui o anfitrião e os levei para jantar como despedida. Durante isso, conversei um pouco mais com ele e descobri que ele era minha colega de mestrado, 2 anos mais novo na mesma universidade. Nosso assunto em comum aumentou de repente. Conversamos sobre a faculdade, gostos e como foram esses anos de desenvolvimento. Por fim, ele perguntou sobre o desenvolvimento da minha empresa e por que não tive notícias durante todo esse tempo. Eu hesitei por um momento, prestes a falar, quando o som familiar de saltos altos parou ao meu lado. De repente, uma sombra caiu sobre mim. Levantei a cabeça e vi Liu Huiyan, com os olhos vermelhos, olhando furiosamente para mim e Fang Shui. Quem é ele? Me traiu? Mas já estamos divorciados. Achei muito estranho. Isso não deveria ter nada a ver com você. Não tem nada a ver. Liu Huiyan deu um grito frio, seus olhos ficaram ainda mais vermelhos. Por fim, ele agarrou a borda da mesa, com uma força que não sei de onde veio, e virou-a violentamente. A mesa foi derrubada. A sopa e a comida espalhadas no chão, tigelas e pratos quebrados emitindo um som pesado e estridente. Felizmente, reagi rápido. No instante em que ele agarrou a mesa, peguei a mão de Fang Shui e puxei-a para o lado. Liu Huiyan olhou para nossas mãos entrelaçadas, parecendo ainda mais irritada. Não é à toa que você foi tão firme em terminar comigo. Então era porque você está traindo com essa raposa. Fang Yuan, seu ingrato. Eu realmente errei em confiar em você. Ele resmungou, e as pessoas ao redor, incluindo os membros da equipe de investigação com Fang Shui, olharam para nós. Muitos sussurravam, com olhares complexos.
Franzi a testa e meu tom ficou sério. Liu Huiyan, não fale bobagem aqui. Vamos conversar em particular. Peguei-o para conversar separadamente. Não me importo que ele me difame, mas Fang Shui é uma garota. Não quero que ele se meta nessa confusão entre mim e Liu Huiyan. Liu Huiyan se soltou bruscamente da minha mão. Agora está com medo? Fang Yuan, o que você estava fazendo antes? Eu te ajudei a terminar o ensino médio, a faculdade, o mestrado. Nosso relacionamento de 18 anos. Você descarta como se não fosse nada. Eu pensei que realmente tinha errado, mas não. O erro é seu, você tem uma nova paixão. Ele gritava histérico, chorando. As pessoas ao redor, depois de ouvi-lo, sussurravam ainda mais alto. Dessa vez, pude ouvir claramente as pessoas ao meu lado. E os olhares desdenhosos para Fang Shui, vendo cada vez mais gente olhando para cá. Peguei o braço de Liu Huiyan para puxá-lo para fora, mas ele ficou parado, recusando-se a se mexer. Ele apontou para Fang Shui e a xingou feio. Olhei e descobri que Liu Huiyan estava com o rosto coberto, enquanto Fang Shui girava levemente o pulso, com os olhos brilhantes. Acordou? Se acordou, mantenha a boca limpa. Liu Huiyan ficou mais irritada e levantou a mão para bater. Rápido! Segurei seu pulso e o impedi. Liu Huiyan me olhou chocado. Você me impede? Ele me bateu e você não fez nada, mas agora você me impede? Seus olhos mostraram decepção e dor. Antes, eu nunca deixava ele sofrer. Irmã Huiyan, nesse momento, Lin Fangsu surgiu da multidão, segurando Liu Huiyan. Lin Fangsu abraçou Liu Huiyan e saiu pela porta. Liu Huiyan, com o olhar vazio, antes de sair, ainda me olhou de forma complexa. Depois que Liu Huiyan e Lin Fangsu saíram, pedi desculpas a Fang Shui. Sua namorada? Fang Shui me perguntou. Foi minha. Fechei os olhos e contei a ela sobre meu relacionamento com Liu Huiyan, incluindo como fui patrocinado por ela. E depois como nos apaixonamos e terminamos. Fang Shui assentiu. Ainda bem que você acordou a tempo. Mas, pelo que ela fez com você hoje, ela provavelmente não vai te deixar em paz tão facilmente. Como Fang Shui previu, naquela noite, uma notícia de entretenimento foi para os Trending Topics, exatamente o vídeo de Liu Huiyan virando nossa mesa e me xingando, junto com Fang Shui. Muitos descobriram as evidências de que eu e Liu Huiyan nos amamos por 18 anos. A acusação e a tristeza de Liu Huiyan. Isso despertou a simpatia de muitas pessoas. Os internautas começaram a me xingar nos comentários do vídeo, e ainda um blogueiro expôs que eu colocava à venda online os presentes que Liu Huiyan me deu, prova de que eu não era apenas um canalha, mas também um ingrato e um aproveitador. Ouvi dizer que a empresa deles vai abrir capital, que sem vergonha. Vamos nos esforçar para fazê-lo pagar até o último centavo, ficar sem nada. Os internautas espalharam a notícia pelas redes. O impacto foi pior do que eu imaginava. Naquela noite, recebi ligações de vários parceiros comerciais, todos querendo saber o que estava acontecendo, e alguns ainda aumentavam a mentira para difamar os fatos. Até empresas no exterior ouviram os boatos. Muitos investidores exigiram retirar o capital, e as que estavam em análise também queriam evitar envolvimento. Decidindo não fazer negócio, liguei para Fang Shui, e ela parecia saber o motivo da minha ligação. Antes mesmo de eu perguntar, sua voz, suave como a brisa, disse: não precisa se preocupar. Após avaliarmos sua empresa, tanto a capacidade dos projetos quanto a qualidade dos funcionários estão totalmente de acordo com os padrões. Vou convencer a empresa a aceitar a parceria. Fiquei emocionado por dentro. Depois de fazer tudo isso, expliquei detalhadamente minha situação com Liu Huiyan na internet, mas assim que postei, a publicação sumiu, sem alcançar a repercussão daquele vídeo. Os poucos comentários que vieram eram só insultos. Se surgia uma ou outra voz de apoio, era atacada até apagar o comentário. Mais notícias, uma atrás da outra. Não demorou muito, soube que Fang Shui também foi arrastada para essa confusão. Não só irritou os superiores da empresa por falar em minha defesa, sendo temporariamente suspensa, como os internautas a rotularam de amante. As contas de suas redes sociais foram descobertas, e os comentários estavam cheios de xingamentos. Foi um amigo que me contou isso. Não aguentei mais e entrei em contato com Liu Huiyan. Quase nem precisei adivinhar. Essa história só podia ser obra dela. Como esperado, ela parecia saber que eu ligaria. O telefone tocou por apenas um segundo e foi atendido. Liu Huiyan, você não tem limite.
Eu já tinha perdido toda a paciência. Peça desculpas na frente de todos, esclareça os fatos. Do outro lado da linha, houve alguns segundos de silêncio, e então a voz um pouco rouca de Liu Huyan chegou. Você está nervoso, Fang Yuan? É por causa da empresa que está com pressa? Ou é por causa daquela mulher? Fiquei confuso com as perguntas dela. Já te expliquei. Fan Shui não tem nada a ver com o nosso término. Quando terminei de falar, ela deu uma risada. Não sabia do que ela ria, nem se ela tinha realmente ouvido o que eu disse. Quando ela estava prestes a falar de novo, Liu Huyan disse, você volta comigo ou me dá uma quantia em dinheiro. E eu explico tudo para você. Achei estranho o pedido dela. Pensei um pouco e respondi. Impossível. Então é uma pena. Vou querer ver. Até quanto você aguenta por ela? Liu Huyan desligou o telefone. Logo entendi o significado da última frase dela. Menos de 10 minutos depois de desligar, recebi uma notificação de processo judicial. O funcionário do tribunal me informou que Liu Huyan estava me processando por desvio de verbas e roubo de tecnologia da empresa. Os colegas testemunharam juntos, as provas estavam completas, e o caso foi aceito para julgamento. Mas ele disse que ela também aceitava um acordo extrajudicial, resolver com dinheiro. Só então percebi, tardiamente, a intenção de Liu Huyan. Ela nunca teve a verdadeira intenção de abrir o processo, mas sim de me fazer carregar o fardo por Lin Fangsu. Pensando nisso, imediatamente pedi a um amigo que verificasse a situação financeira da empresa de Liu Huyan. Ao ver o déficit dos últimos 2 anos, confirmei meu palpite. E se a gente resolver com dinheiro? Meu amigo, embora irritado, acabou cedendo. Se a opinião pública continuar crescendo, não só a abertura de capital pode ser afetada, como até a continuidade da nossa empresa pode estar em risco. Balancei a cabeça, recusando a proposta dele. Resolver com dinheiro provavelmente foi ideia de Lin Fangsu, mas se a gente aceitar, vai cair numa armadilha. Se pagarmos agora, da próxima vez ele vai usar o mesmo truque. De novo, como lidar com isso? Estive com Liu Huyan por 18 anos, ele pode usar qualquer coisa contra mim. Sempre teria oportunidade. Estamos sendo manipulados, e se pagarmos? Estaremos admitindo a culpa. Se admitirmos algo que não fizemos e depois vier a público, nossas palavras não terão mais credibilidade. Ouvindo isso, meu amigo se acalmou. Então o que fazemos agora? O que fazer? Naturalmente, usar o que eles mais temem, aumentar o barulho. Imediatamente contratei um advogado por um preço alto. Processar Liu Huyan e Lin Fangsu por extorsão. Como esperado, assim que a notícia chegou aos ouvidos de Liu Huyan, ele e Lin Fangsu ficaram inquietos. Liu Huyan foi a primeira a me ligar. Fang Yuan, você enlouqueceu. O que você ganha com isso? Antes eu te apoiava, gastei tanto dinheiro com você. E agora você quer me processar por extorsão? Como você pode ser tão ingrato? Lin Fangsu também enviou uma mensagem. Irmão Fang Yuan, pare de teimosia. Não se esqueça. Agora é um momento crucial.